Bom dia, irmãos. Deus os abençoe e que Deus hoje se manifeste como vem fazendo, através de cada ensinamento, através de cada domingo, como vem fazendo a nível mundial. Bendito nosso Deus. Para todos que nos acompanham aqui, Deus os abençoe também e que sejam abençoados, como todos aqueles que nos verão através do vídeo no dia de hoje. Vamos hoje a esse ensinamento, entregar-se a Deus, para que seja de grande ajuda, sobretudo a buscar esse Deus que vive, a esse Deus que fala, esse Deus que se manifesta e é grandioso e misericordioso. Bendito nosso Deus. Oremos e digamos: Senhor da glória, Pai bom, Tu, meu Deus, és grande, és poderoso, Tu é o mais lindo e maravilhoso que há. Tu sabes, Senhor, que vivemos por Ti e para Ti, que sem Ti nada somos, Senhor. Que hoje, meu Deus, queremos Te dizer que sem Ti nada somos, mas Tu nos permitiu conhecer, saber de Ti, saber do Deus da Bíblia, desse Deus que é maravilhoso, que é misericordioso, que é grandioso, que é poderoso, que é onipotente, onisciente. Tu, meu Deus bom, Tu, Senhor, é o fazedor de maravilhas, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. A esse Deus que vai dirigir este culto, para que Tu, Senhor, em Sua infinita misericórdia e poder, o receba com todo amor, com todo agrado. Que hoje, Senhor, nós todos sejamos ensinados por Ti. Hoje, Senhor, faça milagres, faça curas, libertações, porque Tu, Senhor, Tu tens o poder, Tu és capaz de fazer tudo. Bendito, bendito seja nosso Deus, que a glória seja para Deus. Queria contar, irmãos, que estamos viajando às igrejas na região sul da Flórida, e é muito lindo ver como Deus tem feito a igreja crescer, como também vimos em Charlotte, vimos a quantidade de clientes, como tem crescido a igreja, como Deus tem se manifestado, e Deus também nos permitiu, faz pouco tempo, visitar as igrejas da América Central, como El Salvador, e também todas as igrejas ali, com seus fervor, com sua alegria na Europa, assim como a nossa irmã Maria Luísa também nos participava nas Filipinas, no Japão. Como sempre tem almas com sede de Deus, bendito nosso Deus. Vamos fazer hoje uma leitura no livro de Gálatas, capítulo número 5, Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas, capítulo número 5, verso 16, e depois passamos para o verso 19. Diz assim: tem um subtítulo que diz as obras da carne e o fruto do Espírito. E diz assim: digo, porém, estou lendo em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. E vamos ler esses desejos da carne. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e evidentes, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, explosões de iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, tem muitas mais, mas que não estão citadas aqui, a respeito das quais eu vos advirto, como já havias prevenido antes, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o quê? O reino de Deus. E o que Deus nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bendito nosso Deus. Pode sentar, irmãos, e vamos estar louvando a Deus através dos hinos. O hino número 242, Ele me guia. E aqui diz que Deus nos guia. Em sua igreja do Deus vivente,
Deus nos guia através de sonhos, visões, profecias, porque essa é a verdadeira, é um privilégio que temos todos nós de ter e sermos guiados por Deus. Bendito nosso Deus. Cantemos hino 242. Que a glória seja para nosso Deus. Que bênção maravilhosa que temos aqui, que Ele nos guia. E hoje vim escutando um testemunho de Cúcuta, na Colômbia, onde me conta o pastor dali, que um irmão que testificou o seguinte: ele disse que queria fazer um negócio e guardou dinheiro por muitos anos para comprar um armazém, e que essa pessoa está na indústria de calçados, e quando foi fazer o negócio lhe disseram: não aceitamos transferências bancárias, mas que seja em dinheiro, espécie. E ele foi preparar esse dinheiro, foi no banco, sacou o dinheiro, e essa noite, estando em sua casa com o dinheiro, lhe roubaram tudo, assaltaram ele, e ele se deu conta quem tinha feito isso. Ele disse: eu vou me vingar, eu não vou ficar assim. Roubaram todo o meu dinheiro. E disse que ele não conhecia a igreja, que foi para a região, na religião tradicional, ali se sentou no último banco e disse: Deus, não sei se tu me escutas, mas tu sabes o que eu vou fazer. Vou contratar umas pessoas para que acabe com esse pessoal que me roubou. Assim vou fazer. Me perdoa, Senhor. E disse que ele saiu com esse pensamento, que ia em seu carro e chegando em sua casa,
e passava por um lugar que tinha uma fila grande na entrada. E disse: que diz ali? Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. E ele entrou e disse que ele entrou. Vou entrar este lugar. Vou entrar porque tem tanta gente aqui. E quando entrou, passou à frente para receber profecia. Deus lhe disse: e por que vai fazer isso? Tu não faça. Tu não necessita disso, tirar a vida de ninguém. Não vai você que vai fazer a justiça, porque a justiça sou eu que faço. E eu te abençoarei. Só segue-me. Ele disse que ficou tão surpreendido e que Deus havia falado tão profundo. E disse que pouco tempo depois, e ele trabalhando no mesmo setor, ali em Bogotá lhe ofereceram uma máquina. E essa máquina ele pagou ela em prestações. Ele foi pagando como ele podia. E disse que começou a prosperar e prosperar rapidamente com essas máquinas. E que hoje, depois de 5 anos, já tem o dobro de dinheiro da época de quando roubaram, e dá glória a Deus que nos guia, bendito nosso Deus. E cantemos também, enquanto Deus começa a nos abençoar, Deus vai nos libertando desse velho homem, desse passado, começamos a ser felizes. Por isso vamos cantar o hino 203, Sou Feliz. Hino 203. Vagaba por el mundo sin fe, sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador, que por librar mi alma de muerte y pecado, en el Calvario murió el buen pastor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cuando desalentado me encuentro en esta vida, con el alma imploro al Salvador, pidiéndole me mande del cielo su consuelo, para poder aguantar el cruel dolor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Eres Jesús el lirio que perfumó mi vida, me libraste de toda iniquidad, pusiste en mi boca un canto de alabanza, mi solo anhelo es cumplir tu voluntad. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cerca de ti, oh Cristo, andar yo siempre quiero. Es mi amparo, tu sacro santo amor. Sin ti la vida es triste, muy llena de amarguras, mas Cristo tú eres mi gran consolación. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy
Bendito nosso Deus, bem-aventurado o homem e a mulher que Deus o redime, porque tem entendido, que tem valorizado e quer agradar a Deus em tudo. Amém, irmãos? Por isso convidamos a vocês que agora leiam um tutorial que vai passar abaixo, onde convidamos que entre na página da web da igreja e se inscreva, coloque like, coloque que goste, e entre na página web da igreja, e ali você pode entrar e nos seguir, que a nível mundial, em todos os países, escutamos grandes testemunhos, e sobretudo está acontecendo algo muito lindo, que um dia como o dia de hoje, quando a nossa irmã Maria Luísa ora, a quantidade de milagres, de libertações, de prodígios que se acontecem, é muito maravilhoso. Por isso tem que orar com fé, tem que crer, tem que valorizar. O poder de Deus se faz manifesto. E quando ora com essa fé, e quando a nossa amada Maria Luísa ora, é de grande bênção para todos. Amém, irmãos? Assim também, como aconteceu com uma irmã da igreja da Alemanha conta que ela tinha anos convidando o seu esposo para chegar à igreja, e ele nunca quis ir. E disse, como ele é um grande leitor de livros, eu vou te dar um grande livro. E deu a ele o livro de vivências. E quando esse homem leu esse livro, no final de semana seguinte disse, leva-me à sua igreja, que a glória seja para nosso Deus. Bendito nosso Deus, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos dar graças a Deus por sua misericórdia e por tudo que Ele faz, porque estamos agradecidos com Ele. Assim, irmãos, Senhor da glória, Pai eterno, obrigado, Senhor, por tua misericórdia, obrigado por esse livro de vivências, obrigado por sua palavra, seu livro, a Bíblia, livro escrito por ti, o qual nos aproxima de ti, nos aproxima e nos permite conhecer como o Senhor é desde o princípio e que também é o que nos espera no final. Obrigado, Senhor, pela paz, pelo gozo, pelo seu ministério, obrigado pelos dons, obrigado pelos pastores, obrigado pelo pão de cada dia, pelo teu de vestir. Obrigado, Senhor, por nos ter paz, lucidez e seguir-te, Senhor Deus. Mesmo que o mundo inteiro esteja perdido, nós temos que agradecer essa oportunidade tão maravilhosa de te conhecer e, sobretudo, de querer desejar agradar-te, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és grande, poderoso e bendito. Bendito o seu nome para sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus espera que todos nós, como diz esse coro que vamos cantar, estejamos brilhando. E para brilhar nas coisas de Deus tem que lutar. Não pode se render, tem que lutar por isso. Por isso vamos cantar o coro número 144, brilhando. E que mais? E lutando. Isso não é fácil, não é somente já vir à igreja, já li a Bíblia, já dou o dízimo, já amo a irmã Maria Luísa, já amo meus pastores. Deus espera mais compromisso, que sejamos fazedores dessa palavra. Amém, meus irmãos? Mas para isso tem que lutar, tem que deixar o velho homem. Cantemos esse coro 144, brilhando e lutando.
Bendito nosso Deus. E quando a pessoa brilha e luta, diz o coro 150, Santo Espírito enche o quê? Minha vida. E nos vai encher. E quando o Espírito Santo chega à nossa vida, nos rodeia e depois vem estar dentro do nosso coração, há regozijo, a paz, a felicidade. E tem que lutar. Tem que perseverar. Amém, irmãos? Cantemos esse coro 150, Santo Espírito enche a minha vida. Espírito enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. E como não louvar a esse Deus grande e maravilhoso, que nos deixou no meio de nós uma mulher de Deus, com vocês, nossa amada irmã Maria Luísa, com o ensinamento de hoje, porque a glória e a honra é para Deus. Que meu Senhor abençoe a todos, a todas neste dia. Bênçãos de meu Deus para todos vocês. Uma saudação carinhosa para todos e também aqui para os irmãos que estão me acompanhando hoje. Que Deus, que as bênçãos do céu sempre estejam sobre vocês em todo momento. E estava recordando um verso que o Senhor Jesus Cristo disse quando Ele estava na terra ensinando sua palavra. E ele recomendava aos seus discípulos e às pessoas que tinham crido. E lhes dizia: sejam fiéis até a morte. E eu te darei a coroa de vida. Glória a nosso Deus. Essa é a promessa maravilhosa do Senhor. Essas promessas são fiéis e verdadeiras. E nós estamos aqui lutando e avançando neste caminho. Portanto, eu aconselho que tem que seguir, não cansar-se, não desistir, não desanimar-se em nenhum momento da vida. Venha o que venha, aconteça o que acontecer, mesmo que tenha dificuldades, tribulações, tem que seguir em frente. Temos que alcançar essa promessa maravilhosa do Senhor, de ser fiéis. E a fidelidade é que tem que passar por cima de todos momentos difíceis de nossa vida, porque em nossa vida acontecem muitos momentos desagradáveis, tem tropeços, tem doenças, tem acidentes, tem muitas tribulações, tem perseguições, ameaças, tem de tudo. E nós não vamos desmaiar por isso, senão vamos ser firmes. Firmes e a fidelidade, ser fiéis ao Senhor. Que Deus nos ajude a todos.
Que Deus nos ajude a ser fiéis. E é por isso que aqui no dia de hoje, já estamos finalizando. Hoje vou ver o capítulo 27 e 28 de Atos dos Apóstolos. E ver também aqui a fidelidade dos apóstolos, a fidelidade do apóstolo Paulo. Depois de passar tantas tribulações, tantas dificuldades, ele seguiu até que chegou à meta. Ele mesmo disse, Deus havia lhe revelado que já muito em breve o Senhor o levaria, e ele sabia já o que aqui ia ter-se. Mas o importante é que em meio de todas as dificuldades e perseguições e toda a tribulação que ele foi objeto, seguiu em frente. E assim nós hoje estamos aqui na presença do Senhor e queremos dizer ao Senhor que nós queremos seguir em frente com a ajuda dele, que conseguiremos, com a ajuda de nosso Deus, conseguiremos. Podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares, cada um de vocês. E novamente, a saudação, com muito carinho para vocês, desejando que o Senhor, cada dia, esteja fortalecendo suas almas, fortalecendo seus corações. Que cada dia o Senhor console-os, ensine-os, esteja com vocês, lhes estenda a mão. O Senhor ouça suas orações. O Senhor veja os desejos do coração, as petições. Que o Senhor esteja pondo sua mão cada dia sobre vocês, abençoando em todos os aspectos, abençoando na parte espiritual e na parte material, física. Que nosso Deus não nos deixe, que Ele nos levará de sua mão, mas que sejamos fiéis ao Senhor. Portanto, já hoje vou falar um pouquinho aqui do capítulo 27 de Atos e passamos ao capítulo 28 para finalizar essa história maravilhosa de parte da igreja primitiva. Nós sabemos que aqui não está todos os escritos, não está narrado todos os acontecimentos que viveram os apóstolos quando a igreja começou. Bom, os livros ou os escritos perderam-se, mas Deus permitiu que ficasse o mais importante, aquilo que poderia ser relevante e útil para a nossa vida espiritual. Deus é sábio, Ele é poder, e Ele permitiu que ficasse algo dos escritos de muitos livros. Como dizia o apóstolo João, dizia, se tivesse escrito todos os livros de todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo fez, de tudo o que aconteceu durante sua estadia na terra como humano, não caberia os livros no mundo, o disse de uma forma, com uma hipérbole, não é? Não caberia os livros no mundo? Significando, pois, o apóstolo, que foram muitas as coisas que não foram escritas, muitos os eventos, os acontecimentos, não puderam escrever, mas ficou algo para o exemplo, e o que ficou nos serve para sabermos que Deus vive, que Deus existe, que Ele vive, que Ele fala hoje, tem falado, falou ontem, fala hoje e sempre, porque Ele é o mesmo, glorioso o nome de nosso Deus. É assim como este livro de Atos é como uma síntese. Isso é aqui um resumo breve, uma resenha praticamente do que aconteceu aos apóstolos e de tudo que Deus, os milagres que o Senhor também fez. Nós também temos muitas coisas para contar. Nós, nesse caminho que estamos durante todos estes anos, que levamos no Senhor, porque há muitas pessoas, tem muitos que já estão há 40 anos, há 50 anos, há muitos que ainda estão, dos que iniciaram comigo. Então,
temos tanto o que dizer de tudo que Deus fez, de todos os milagres, todas as bênçãos e todos aqueles prodígios que Deus fez durante estes anos. Tem muito para contar, impossível também de escrever tudo. Mas graças hoje a estes meios de comunicação, a internet, que pode-se contar às pessoas para participar-lhes, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a grandeza de Deus em nossas vidas, em nosso tempo. Agradecemos ao Senhor por isso. Portanto, que é pouco, mas o pouco que lemos aqui em Atos foi muito maravilhoso. E eu sei que isso trouxe muitas bênçãos a muitas pessoas. Assim que, por exemplo, no capítulo 27, estávamos falando, os últimos capítulos estiveram referindo-se a Paulo. Quando a ele o fizeram prisioneiro, o detiveram, e ele foi levado diante dos grandes personagens governantes, tanto do povo de Israel como dos governantes do Império Romano, dos romanos. Ele foi levado diante de todos estes personagens, e de todos estes personagens Deus o livrava a Paulo. E aqui no capítulo 26, no último verso 32, quando este Agripa disse a Festo, disse-lhe, este homem, quer dizer Paulo, referindo-se a Paulo, poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Então, como ele apelou a César, então eles não puderam dar-lhe a liberdade, porque perceberam que Paulo não tinha cometido nenhum crime que merecesse a morte. Por isso, aqui no capítulo 27, eles decidem de enviar Paulo à Itália, a Roma, para que se apresentasse diante de César. E assim é como diz que o entregaram e o levaram, diz que em uma embarcação, pegaram uma embarcação e não levaram somente a Paulo, senão a outros presos, a outros prisioneiros, iam com ele. Zarparam, pois, dali, do porto, e começou a viagem até Roma. Mas aqui conta a história que eles, pois, sofreram muitos obstáculos durante a travessia. E depois que eles zarpam e estão no mar, em alto mar, pode-se dizer, então diz que houve uns ventos muito fortes. Narro no versículo 13 que houve uns ventos muito fortes e que, pois o navio começou a deteriorar-se, a ser arrastado pelo vento, e diz que eles não sabiam o que fazer, que suponho que Paulo orava a Deus, porque ele era o único que, nesse momento, entre as pessoas que iam com ele, era o único que conhecia a Deus. E ele sabia que Deus tinha lhe dito que ele tinha que apresentar-se lá diante de César. E que ele tinha que seguir pregando, porque ele tinha que pregar aos gentios. Isso Paulo sabia, porque Deus o havia prometido. Entretanto, aqui diz que viveram momentos muito difíceis. Diz aqui, por exemplo, no verso 15 do capítulo 27, diz que o navio foi arrastado e eles não puderam resistir ao vento. Diz que eles cessaram a manobra e se deixaram levar dos ventos, e que correndo a sotavento, que é a linguagem, pois, dos marinheiros do mar, e de vir uma pequena ilha que se chamava Clauda, e que puderam recolher ali parte do navio. E assim eles começam a narrar tudo o que lhes aconteceu aí no mar com o navio. Mas então diz aqui que já eles faziam uns dias que não tinham comido. E diz aqui no verso 19, diz: e ao terceiro dia, com nossas próprias mãos, lançamos fora as aparelhagens do navio, e não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, assediados por uma grande tempestade, haviam já perdido a esperança de salvar-se. Nessa odisseia que viveu Paulo quando o levavam a Roma.
Mas no 21 diz, e Paulo dizia a todos que comessem, porque não haviam comido há muitos dias, e disse-lhes que tinham que comer, e todos, pois bom, obedeceram a Paulo para que tivessem ânimo. E lhes diz aqui no verso 22, diz, mas agora vos exorto a ter bom ânimo, lhes dizia Paulo a eles, que tivessem bom ânimo, pois nenhuma vida se perderá. Deus havia revelado a Paulo que nessa odisseia não morreria nenhuma pessoa, pois o navio, o barco ia se quebrar, ou estava se quebrando, mas não morreria nenhum, porque Deus o revelou a Paulo. Então, por isso ele disse, Deus revelou, pois nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Somente o navio era o que ia quebrar-se. Diz, porque esta noite, esteve aqui no verso 23, porque esta noite esteve comigo o anjo de Deus, de quem sou e sirvo. A quem eu sirvo? O anjo de Deus. Mas eu penso que não era tanto o anjo de Deus, senão o mesmo Senhor, que apareceu a Paulo para confortá-lo, para animá-lo, para consolá-lo e dizer-lhe, calma, tranquiliza-te, não te preocupes, que não vai ocorrer a ti nada mal, tu não morrerás, porque no verso 24 lhe diz, Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César. E veja que Deus te concedeu todos os que navegam contigo. Portanto que Deus fez aí a promessa a Paulo, que nenhum iria morrer. E Paulo lhes conta a experiência espiritual que viveu. Diz-lhes no 25, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque confio em Deus, que acontecerá exatamente como me foi dito. Bendito é o nome do Senhor. Que formoso é confiar em Deus. Tem que confiar, crer quando Deus nos fala. Quando Deus nos fala, temos que confiar. Não temos que nos angustiar nestes momentos de perigos como os que estavam vivendo Paulo e as pessoas que iam com ele. Estavam vivendo momentos difíceis, eles estavam vendo como este navio ou este barco estava se destruindo pouco a pouco, estava se quebrando. Mas Paulo confiou em Deus e disse-lhes às pessoas, a seus companheiros, confiem em Deus. Ele falou e ele cumprirá. Então, isso é o que muitas vezes a nós e a muitas pessoas falta. Confiar em Deus. Dizem crer. E de repente alguns vão à igreja pedir profecia e pedem muita profecia. E só pedindo profecia. E no momento da tribulação, então angustiam-se, desesperam-se, não sabem o que fazer. Vem a angústia, o temor, a dúvida. Aí se esqueceram-se as profecias, esqueceram-se as promessas que Deus fez. Vem a desconfiança. Então, confiar em Deus. Parecia que confiava em Deus. Foi-se um dom. E se é um dom confiar em Deus, pois nós vamos dizer ao Senhor, Senhor, dá-me este dom de confiar em Ti, de crer e confiar plenamente em Ti, que ainda que eu veja a morte próxima de mim, eu não tenho que temer, porque Tu me prometeste outra coisa. Me prometeste que eu ia seguir, vivendo um tempo que eu tinha que fazer isto e aquilo e aquilo. Isso não se cumpriu, portanto, confio que isso se cumprirá, o que me prometeste, Senhor. Isso é o que nós devemos aprender. Devemos seguir os exemplos, os bons exemplos dessas pessoas e seguir em frente, porque nosso Deus hoje também está se mostrando em nossas vidas, hoje também está nos falando por sonhos. Ele usa muito também falar-nos por sonhos, por profecia. Então Deus nos guia, obedecer, confiar no Senhor. E assim, Paulo, então, ele confiava em Deus. E ele, aqui, exortou-lhes as pessoas, a seus companheiros de viagem. Dizia-lhes, nós temos que tentar chegar ou procurar uma ilha.
Mas diz que quando chegou a 14ª da noite, que foram, segue, pois, a Odisseia, seguem sendo levados pelos ventos. E diz que os marinheiros já como que estavam pensando em suicidar-se ou também matar as pessoas que iam ali com eles. E quando eles tinham esses maus pensamentos, más intenções, os marinheiros, então Deus revelou isso a Paulo. Paulo então falou e não permitiu que eles fizessem essas coisas, nem que fossem fugir, porque diz que os marinheiros iam fugir e abandonar o navio e deixar aí as pessoas. E Paulo os convenceu que não fizesse isso. Seguiam e ele orando e confiando em Deus. E aqui, por exemplo, no verso 33 diz que depois de tanta luta, diz, enquanto amanhecia o dia, Paulo exortava a todos para que comessem, dizendo, este é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum. Se nada comer, portanto, rogo-vos que comais algo, porque é conveniente para a vossa saúde, pois não perecerá nem mesmo um fio de cabelo da cabeça de nenhum de vós, diz. Não perecerá nem um fio de cabelo de vossa cabeça. E diz que quando Paulo disse isso a eles, do que Deus lhe havia revelado, diz, tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. Então, todos, tendo já bom ânimo, comeram também. E diz que eram por todas 276 pessoas. Sempre tinha muitas pessoas nesse barco pequeno, porque eu creio que isso era um barco pequeno. Logo aqui diz que, no verso 39, diz que se apresenta um naufrágio. Diz, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada com uma praia, na qual concordaram em encalhar o navio ali, se possível. Cortando, pois, as âncoras, deixaram-nas no mar. Veja, o barco iam destruindo pouco a pouco. Largando também as amarras do leme e alçando ao vento a vela de proa, dirigiram-se à praia. Mas dando em um abrolho onde se encontravam duas correntes, fizeram encalhar o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, enquanto que a polpa se abria com a violência das ondas. Não? Como seria a angústia dessas pessoas? Isso é angustiante, estar no mar e viver essa odisseia, pois eu penso que qualquer pessoa não vai suportar, tolerar essas coisas. Somente alguém que confia em Deus. Alguém que confia e tem a Deus, esse é a única pessoa que pode suportar todas essas angústias dessa odisseia. E diz aqui que como iam os soldados que estavam protegendo, senão também os guardas dos prisioneiros que iam. Diz então os soldados concordaram em matar os presos para que ninguém fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os desse intento e mandou que os que pudessem nadar lançassem-se ao mar para nadar e ver se algum podia chegar à terra, só com a ajuda de Deus. Que difícil toda essa situação. E os demais? Que se salvasse alguns em tábuas, em outros objetos do navio, destruiu-se o navio. Assim, todos se salvaram chegando em terra, nos pedaços do barco. Graças a Deus, porque ia aí um filho de Deus ia ali, e Deus guardou a todas essas pessoas e cumpriu sua palavra, que nenhum ia perecer, porque Deus cumpriu essa promessa que fez a Paulo e ele confiou no Senhor plenamente. Assim que no capítulo 28, então, diz, estando já a salvo, soubemos que a ilha se chamava Malta. E a propósito da ilha de Malta, já está a igreja ali na ilha de Malta. Glória a Deus. Como me alegra e me dá alegria e agradeço ao Senhor, porque eu sempre que lia essas histórias, eu dizia, como será a ilha de Malta? Será bonito ir para olhar e conhecer a ilha de Malta, pois já está a igreja ali. E isso já os irmãos estão desejando, pois, que lhes visite. Bom, então, glória ao Senhor, porque Paulo pisou na ilha de Malta. E eu penso que Deus disse, Paulo já pisou aqui em Malta e com o tempo aqui haverá igreja. Agradecemos a nosso Deus. Dizia os nativos ou os naturais,
Nos trataram com muita humanidade, nos trataram bem. Porque, e acendendo uma fogueira, receberam-nos a todos por causa do frio e da chuva que caía. Então, havendo Paulo recolhido alguns galhos secos, ao lançá-los ao fogo, saiu uma víbora ou uma serpente, fugindo do calor e prendeu-se em sua mão, de Paulo. Quando os nativos ou os naturais dali da ilha viram a víbora pendurada na mão de Paulo, diziam: certamente este homem é um homicida. Este homem é um homicida, porque eles tinham como a crença ou a superstição que se uma serpente digamos, dessa qualidade, ou esse tipo, ou essa espécie, mais bem, de serpente eram venenosas, que as pessoas morriam instantaneamente com a mordida de uma serpente dessa espécie. E eles tinham como superstição que se essa serpente e fazia mal a uma pessoa é porque essa pessoa estava mal, andava fazendo mal, era homicida. Então os nativos disseram que Paulo era um homicida, era um homem mau, que havia se escapado da justiça e que por isso a serpente, pois lhe havia atacado, podemos dizer assim. E diz que, entretanto, Paulo, sacudindo a víbora, eu penso que Paulo orou e clamou ao Senhor. E Paulo tinha o quê? A promessa de Deus. Paulo não ia morrer ali na tempestade no mar, com a destruição do barco. Não ia morrer, tampouco porque essa serpente lhe envolveu em seu braço, em sua mão. Porque Deus disse a Paulo: tu vais a comparecer perante César. E além disso, tu tens que pregar aos gentios. Que promessa maravilhosa! Paulo, no momento em que tinha essa víbora em sua mão, recordou as promessas de Deus. Assim como nós as podemos recordar. Ah, mas se confiamos, não é? Se confiamos no Senhor, recordamos as promessas, não nos dará temor, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, nem nenhum perigo de morte, porque confiamos na promessa do Senhor. Portanto, que Paulo confiou na promessa de Deus e diz que sacudiu a víbora e que não sofreu dano algum. E ela foi, pois, morreu aí no fogo. Isso é o que Deus faz com seus filhos, com seus escolhidos. Deus faz chamamentos, escolhe seu povo e os guarda, faz-lhes promessas, mas Deus cumpre essas promessas e guarda essas pessoas. Não significa que com o fato que nós sejamos filhos de Deus, ou crentes, ou seguidores no Evangelho, não significa que não nos vai acontecer nada mal na vida, não. Estamos isentos do mal? Não. Pelo contrário, nós, como que somos os mais perseguidos pelo inimigo, ele nos persegue mais a nós que conhecemos a Deus do que as pessoas que não conhecem a Deus. E por isso faz o inimigo para que nossa fé se desvaneça, para que nossa fé decaia, para que não confiemos em Deus, para que não sigamos em frente, para que não sejamos fiéis. Para isso é que o diabo faz toda essa perseguição contra nós, usando qualquer coisa, usando qualquer elemento, usando qualquer situação na vida, para ir contra nós, para que nós desmaiemos, para que não confiemos em Deus, para que voltemos atrás, que cansemos, que não sigamos mais e retornemos ao mundo. Isso é o que faz o inimigo. Mas aqui o Senhor disse: seja fiel até a morte, porque eu vou te dar a coroa da vida. Segue. E a Paulo: tu estarás perante César, estarás falando com ele. Tu tens que pregar aos gentios naqueles lugares. E ele creu e sabia que essa era a verdade. E veja todos estes perigos pelos quais passou. E assim seguia, firme. E diz no verso 6, depois que ele lançou a serpente no fogo, diz, eles esperavam, quer dizer, os nativos esperavam que Paulo começasse a inchar ou a cair morto de repente,
porque isso era o que costumava acontecer quando aquelas serpentes atacavam. Porém, tendo esperado muito e vendo que nada de anormal acontecia com Paulo, mudando de parecer, diziam que Paulo era um deus. Que era um deus que tinha muitos poderes e por isso não tinha lhe acontecido nada mal com essa serpente venenosa, perigosa. E era um deus, e bom, pois eles não estavam equivocados ao dizer que Paulo era um deus, porque nos Salmos, nosso Deus disse que seus seguidores, seus crentes ou seus escolhidos serão deuses, são deuses. Deus diz que seus escolhidos serão os deuses, diz. Em meio dos deuses, julga o Senhor. Portanto que os escolhidos de Deus, o povo santo que Deus está formando, são deuses. Assim os chama Deus. Assim nosso Pai dá esse título, Deus em minúsculo. Sem tantos, sem poderes, mas são deuses. Pessoas privilegiadas, selecionadas, escolhidas. Isso. Então aqui diz que bom que Paulo era um deus. Diz, perto daquele lugar havia propriedades pertencentes ao principal homem da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou amistosamente por 3 dias. E aconteceu que o pai de Públio estava de cama, enfermo de febre e disenteria. E Paulo entrou para vê-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. Isso nos ensina que Paulo, estando ali naquele lugar, que não estava a igreja, que era ele somente o crente no evangelho do Senhor, ele era o único. E ele viu aquele personagem que estava doente. Paulo não vacilou em orar por ele. Esse era o seu dever? Esse era o seu dever, como é o dever de todos nós, um dia que estivermos em algum lugar. E que neste lugar, pois, não está a igreja, não está o pastor, não estão as pessoas. E se apresenta um caso onde um tenha que impor mãos a um doente ou a uma pessoa que esteja ali, morrendo ou em um perigo. Pois tem que impor-lhe as mãos, orar e pedir a Deus que tenha misericórdia dessa pessoa? Em sua família, por exemplo, em sua casa? Você é o único que vai à igreja? Mas em sua casa, no meio familiar, se apresentou alguém que adoeceu, que teve um ataque ou que teve, um desmaio? Então, o seu dever, eu o único que tenho é a Deus em meu ser. E Deus vai me respaldar? Eu vou orar e pede e ora. E clama ao Senhor por essa pessoa? Não necessariamente essa pessoa tem que ser da igreja. Você o faz por misericórdia e porque esse é seu dever, de orar pelas pessoas, pelos doentes, pelos necessitados, estender a mão ao necessitado em qualquer circunstância da vida, e Deus o vai respaldar. E você não deve dizer, não, como ele não é da igreja, e como eu não o evangelizei, como eu não falei por lá com o pastor, se me permite ou não de orar por essa pessoa, não o faço. Não, você não tem que pensar isso neste momento. Tem que trabalhar no momento necessário, no momento que se apresenta a oportunidade. Tem que trabalhar os dons que Deus nos deu. Tem que cumprir com estes deveres nesses momentos de emergência. E orar pela pessoa, nada se nos tira. E já depois as pessoas perguntarão, você por que fez isso por mim? Por quê? É porque eu confio em Deus, eu creio em um Deus vivo. E Deus lá em minha igreja, pois Deus se manifesta e você creia em Deus e confia e verá que Deus vai abençoá-lo e Deus vai curá-lo e vai tirá-lo deste perigo que você está neste momento. Aí é quando já um tem a oportunidade de evangelizar e de falar a essa pessoa de Deus. Tem que orar a tempo e fora do tempo. Ser sábios, prudentes e muito sábios para fazer as coisas. Não é? Porque quando se diz orar, pois tampouco vamos estar por lá, vou visitar todos os hospitais para orar pelos doentes, pois não, isso é falta de sabedoria.
falta de prudência, nisso sim é que nós temos que ser sábios e ver que, pois não é o momento, não é o lugar. As pessoas, o doente não me pediu, porque lá é um hospital de doentes, então eu não posso ir por lá pelos hospitais e obrigar as pessoas que tenho que estar orando por todos, porque já me chamariam de fanática. E seguro que seria assim. O estar na rua, no meio das pessoas, e que se nós vemos uma pessoa que está fazendo algo mal, algo indevido, que é pecado, que a Bíblia sinaliza-o como pecado, estar dizendo, você vai se condenar, você vai para o inferno, porque você está fazendo isso, está pecando, e você vai para o inferno, pois isso é falta de sabedoria, falta de prudência, porque não podemos estar falando nem estar evangelizando tampouco nesses momentos que não são apropriados. Tem que procurar o momento, tem que ser sábios, e não vamos ofender as pessoas tampouco, nem que as pessoas nos digam são uns loucos, porque as pessoas vão nos dizer são uns loucos, essa gente é louca. A sabedoria e a prudência tem que colocá-las para trabalhar sempre. Aqui Paulo não estava cometendo nenhuma imprudência e estava fazendo tudo sabiamente, porque diz que ele estava sendo hospedado pelo dono dessa ilha. Havia-lhes dado a hospedagem. E diz que o pai ou o sogro dessa pessoa o pai de Públio diz que estava aí enfermo de cama. Pois aí Paulo, aí não podemos dizer, ai que imprudência de Paulo porque não os evangelizou, porque aí não há igreja. Não, ele viu a necessidade, disse, eu vou orar por ele, eu vou pedir a Deus para que ele se cure. E assim foi, sabiamente o fez, prudentemente, e tudo foi bem, como nós, na vida nos tem apresentado muitos acontecimentos e muitas situações semelhantes, e nós tivemos que orar pela pessoa. Orar pela pessoa? Portanto, que Deus atua, Deus nos ouve, mas nós temos que pôr de nossa parte. Primeiro confiando no Senhor, logo com a sabedoria e a prudência, olhando em que momento podemos fazer as coisas, para não cometer erros e dizer que somos fanáticos ou loucos. E aqui Paulo fez muito bem as coisas. Isso que fez Paulo tem se apresentado em minha vida, que eu levo no Senhor. Muitas ocasiões tem tido estes acontecimentos assim parecidos, semelhantes, e tivemos que orar por essas pessoas, porque tem que ter misericórdia das pessoas, e tem se orado, e Deus tem feito o milagre e atuado o Senhor. Então, eu, a maneira de testemunho, vou contar algo que me aconteceu em um avião. Estava viajando, e aí ia uma mulher que tem medo do avião, ou lhe dá, não sei, que lhe dá esses pânico, ou fobia, e pelo avião, então ficou muito mal, começou a gritar, a desesperar-se. Vieram as que, como é que chamam chamam comissárias, aeromoças, auxiliares de voo. Obrigada, irmão. O irmão Álvaro, que já trabalhou em aviação e sabe o nome de tudo. Então, as auxiliares de voo vinham e não puderam. Então, eu tive que atuar. Eu disse, não, pois eu vou lá, porque isso são espíritos. São espíritos que tem essa mulher e que o Senhor pôs a liberte para que ela não tenha já esses ataques de pânico, se diz? Ataques de pânico. E eu fui lá porque havia uma turbulência. Mas lá aproximei-me dela, segurei-lhe as mãos e disse, não se preocupe, e limpus mãos, segurei-lhe as mãos e apertei-as e disse, não se preocupe, isso se sente delicioso, a turbulência é como quando um está numa rede que balança assim, e isso é muito bom. Não, porque se angustia, não. Já, tranquilo. Eu lhe disse aí, falei-lhe bastante coisa, limpus-lhe as mãos e a mulher se acalmou. E as auxiliares de voo me permitiram que fizesse isso. Porque viram que comigo houve resultados.
Então eu fiz isso porque eu disse, isso são espíritos que tem essa mulher? Pois eu vou para que o Senhor acalme esses espíritos e ela se tranquilize e possa ter o voo, porque estava se formando aí a confusão dos gritos das coisas, aí os escândalos. Isso eu fiz. Então, assim, coisas assim que se apresentam na vida, o faz e Deus nos respalda. Isso é o mais bonito, que Deus nos respalda, Deus está aí e nos ajuda. Agradecemos ao Senhor, agradecemos a nosso Deus. E aí onde se cumpre quando o Senhor diz orar a tempo e fora do tempo, fora do tempo. A tempo é quando estamos aqui na igreja, todos louvando ao Senhor, orando, mas fora do tempo são essas situações. Assim como Paulo aqui, com esse Senhor, e diz que se curou e que os diz... Depois dessa cura, depois desse feito, diz que também os outros da ilha que tinham enfermidades vinham e eram curados, glória a Deus, porque todos os enfermos da ilha, pois se curaram. Glória ao Senhor. Deus fez esse milagre, veja porque levou a Paulo lá na ilha de Malta, para curar a todas essas pessoas, e o Senhor deixou ali a semente. Deixou a semente semeada, o Senhor, ou Paulo, e ali a semente ficou por séculos. E só agora começa a germinar. Glória ao Senhor, glória a nosso Deus. E diz que o 9, que formosura, depois de ver este feito e este milagre, os outros da ilha que tinham enfermidades vinham e eram curados, os quais também nos honraram com muita atenção, e quando os arpamos, proveram-nos das coisas necessárias. Então, este foi o ato de agradecimento dos nativos, que eles deram uma carga de comida, de presentes, de obséquios, se foram já em um barco emprestado, em outro barco melhor, para chegar ao destino. E agradecemos ao nosso Deus, vemos que Deus estava aqui cumprindo a Paulo, vemos aqui a confiança de Paulo em Deus. No 11 diz, passados 3 meses, fizemos ao mar em um navio de Alexandria. Sempre foi que eles ficaram 3 meses naquela ilha. Diz que invernara na ilha, o qual tinha insígnia, Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Donde, costeando ao redor, chegamos a Régio. Esta navegação faziam pelo mar Mediterrâneo. Diz, e um dia depois, soprando o vento sul, no 2º dia chegamos a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, rogaram-nos que ficássemos com eles 7 dias, assim chegamos a Roma. Então vemos como Paulo, em sua travessia, ou nessa trajetória dessa viagem, ele se encontrou com uns irmãos, com crentes do Senhor. Com os crentes ele encontrou. Diz, e quando os irmãos dali tiveram notícias nossas, saíram para nos receber até a praça de Ápio e as 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e cobrou ânimo. Como não ia cobrar ânimo Paulo depois deste sofrimento, depois desta tensão que ele viveu no mar, vendo o navio destruir-se pouco a pouco, ir se quebrando pouco a pouco até ficar os pedaços de madeira, as madeiras, e cada um em cada madeira tiveram que nadar, até que Deus lhes permitiu chegar àquela ilha e salvar-se, graças a Deus, que foram momentos muito difíceis, o que o apóstolo teve que suportar. E diz aqui o verso 16, quando chegamos a Roma, o centurião entregou os presos, mas a Paulo foi permitido morar à parte com o soldado que o guardava. Bom, aí vemos a bênção de Deus também, porque a ele não levaram à prisão, senão que o levaram a viver foi uma casa em uma residência, que viver à parte ali, e pois aí é onde a história conta também que era onde Paulo, pois, atendia as pessoas até que Deus, pois, o leva. E diz aqui no verso 17, aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus
E depois que se reuniram, disse-lhes: Eu, varões e irmãos, não havendo feito nada contra o povo, nem contra os costumes de nossos pais, desde Jerusalém fui entregue preso nas mãos dos romanos. Aqui podemos destacar como Paulo, ele vivia preocupado pelos judeus e ele estava preocupado era por pregar o evangelho aos judeus. Ainda que Deus tinha dito a Paulo que ele tinha que pregar era aos gentios, parece que ele, porém, não conseguia assimilar essa ordem nem a compreendê-la. Por quê? Porque antes era somente o povo de Israel, dirigido sob a lei de Moisés. Então, Paulo sabia que as demais nações, os demais povos, pois eram pessoas apartadas que Deus não as consideravam para seu povo, senão que seu povo era parte, apartado. O povo de Israel era um povo que Deus tinha apartado e que os regia a lei de Moisés. Paulo não assimilava quando Deus lhe dizia: tu tens que pregar aos gentios. Isso nos acontece a todos, que a princípio Deus nos fala e nós não compreendemos. Somente quando começa a passar o tempo e a acontecer todas as coisas e a viver tudo que Deus nos disse é quando entendemos, quando compreendemos. Assim que, portanto, não devemos angustiar-nos se a você já aconteceu, já sucedeu, que Deus lhe falou e você não entende, não compreende. Mas siga em frente que você o entenderá depois. Assim aconteceu aqui a Paulo. Então, Paulo chegou a procurar os judeus. E ele se defende diante dos principais dos judeus, se defende. No verso 19 diz: mas opondo-se os judeus, vi-me forçado a apelar para César. Os judeus não aceitaram nada de Paulo. Diz: não tendo, contudo, do que acusar minha nação. Então, Paulo sempre teve que apresentar-se diante do César. Por essa causa vos chamei, para vos ver e falar, dizia Paulo aos principais dos judeus, porque pela esperança de Israel estou sujeito a esta cadeia. Diz: pela esperança de Israel estou sujeito a essa cadeia. Qual cadeia estava referindo-se aí? Paulo estava dizendo que ele estava aí como acorrentado, porque o Senhor Jesus Cristo tinha escolhido a ele para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que era algo aparentemente diferente da lei de Moisés. Então ele se sentia como se estivesse ali acorrentado, porque realmente, fisicamente, sim, estava acorrentado, os prisioneiros, mas ele sentia as correntes espirituais desse trabalho ou dessa carga que Deus impôs a ele. E no 21 diz: então eles lhe disseram, os principais dos judeus disseram a Paulo: não recebemos da Judeia cartas acerca de ti, tampouco qualquer dos irmãos que aqui vieram informou ou falou alguma coisa má a teu respeito, mas desejaríamos ouvir de ti mesmo o que pensas. Porque desta seita, bem sabemos que por toda parte ela é impugnada. Bem sabemos. Então eles estavam dizendo: vocês são uma seita. Estavam dizendo a Paulo, eles diziam a Paulo que eles eram uma seita e que dessa seita estavam falando em todas as partes dela. Havia ganhado fama. Bom, no 23, havendo-lhe eles marcado um dia, muitos foram encontrá-lo onde estava hospedado, aos quais, desde a manhã até a tarde, explicava e testificava solenemente o reino de Deus, persuadindo-os acerca de Jesus, embasado tanto na lei de Moisés como nos profetas, bendito o Senhor. Eu imagino, ou imaginemos-nos ao apóstolo Paulo naquele lugar, naquela casa que eles designaram para viver. Diz que era todo o dia. E diz que todo dia entravam as pessoas desde a manhã até a tarde e ele os evangelizavam, falava-lhes do reino dos céus e lhes falava da lei de Moisés e dos profetas para convencer as pessoas que o que ele estava pregando era a verdade de Deus e era a confirmação do que os profetas na antiguidade tinham falado acerca do Senhor Jesus Cristo. E ele
Paulo ali falava àquelas pessoas, aqui não sabemos quanto tempo, quanto ensinava. Bom, seguramente aqui mais adiante o dirá. Mas ele esteve ali fazendo este trabalho maravilhoso. Glória ao Senhor. Também, pois, graças a nosso Deus, também ali em Roma está a igreja. E então, aquela semente de Paulo não foi em vão. A semente nasceu. A semente germinou. Bom, e diz aqui que alguns criam e outros não criam. Como não estavam de acordo entre si, partiram depois que Paulo lhes disse essa última palavra. O Espírito Santo falou acerca da incredulidade de vocês. Acerca de que vocês, os principais dos judeus, vocês não iam crer no Senhor Jesus Cristo. Assim o falou o profeta Isaías. Leamos mais bem aqui no profeta Isaías. Passamos aqui a Isaías 6. Isaías capítulo 6. Do verso 9 ao 10, assim rapidamente. Então, Isaías 6, do verso 9 ao 10. Que diz, o Senhor lhe diz a Isaías, anda e diz a este povo, ouvi bem, mas não entendais. A este povo era quem? Ao povo de Israel. Ao povo de Israel. Lhes diz, ouve bem, mas não entendais. Vede com certeza, mas não compreendais. Engorda o coração desse povo, quer dizer, faz-o mais duro, mais rebelde, mais incrédulo. E endurece os seus ouvidos e cega os seus olhos, para que não seja que, vendo com seus olhos e ouvindo com seus ouvidos, entendendo com seu coração, converta-se e sejam sarados ou tenha salvação para eles. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu ele, até que as cidades sejam assoladas e sem moradores e não haja homens nas casas, quer dizer, até quando o povo de Israel se acabe e se termine e deixe de ser o povo de Deus. Por que se acabou? Por que se acabou? Acabou-se segundo a história, porque segundo a história teve a destruição ali em Jerusalém e até ali foi a história do povo de Israel. Porque depois seguia o povo de Israel, mas Deus nunca lhes deu profetas. Nunca se manifestou Deus, senão que já os deixou só a sua maneira de pensar de cada um. Até quando veio o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, as pessoas se alegraram na vinda de Cristo e diziam, ai, o Senhor se lembrou de nós e nos enviou um profeta, dizia as pessoas. Mas logo descobriram que não era um profeta simples. Era o Filho de Deus, era o Messias, o Salvador. Então, no 25 de outra vez, Atos, passamos aqui, quando diz que uns criam, outros não criam, Paulo lhes diz, o Espírito Santo teve toda a razão e por meio do profeta Isaías lhes disse aos antigos, este povo, de ouvido ouvireis e não entendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo se endureceu e com os ouvidos ouviram pesadamente e seus olhos se fecharam. Para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem compreendam com o coração e se convertam e eu os cure, porque não merecem, porque têm sido duros de coração, foram duros de coração e não creram. Então Paulo, pois, suponho que se entristeceu e disse isso àqueles principais dos judeus. E lhes disse, aqui se cumpre o que disse Isaías de vocês. Então, aqui no verso 28 diz, sabei, pois, que aos gentios foi enviada essa salvação de Deus. Então já Paulo abertamente lhes disse a eles, aos gentios foi enviada essa salvação de Deus, e eles, sim, vão ouvir a palavra de Deus e vão se converter. Os gentios, sim, vão se converter ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E havendo dito isso, os judeus se foram, tendo entre si grande discussão. Paulo permaneceu 2 anos inteiros em uma casa alugada. A quantas pessoas ele falou e evangelizou, e quantos milagres se fez e se fizeram, quantos sinais fez Deus. Paulo permaneceu 2 anos inteiros em uma casa alugada e recebia todos os que vinham ter com ele, pregando o reino de Deus e ensinando acerca do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade
e sem nenhum obstáculo, glória a Deus, se cumpriu o que o Senhor disse a Paulo. Estarás diante de César e terás que pregar aos gentios. Glória ao Senhor. Entre esses gentios nós estamos. Bendito o nome do Senhor, agradecemos ao nosso Deus. Postos de pé, vamos orar ao Senhor e agradecê-lo. Pai Santo, Pai Celestial, Pai, Deus dos profetas, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, de Moisés, nosso Deus, andastes com Moisés, falastes e estivestes com Abraão, Isaque e Jacó. Fizestes grandes promessas. Cumpristes tua palavra, Senhor, e até o dia de hoje estás cumprindo tua palavra santa em nossas vidas. Glória para ti, honra para ti, meu Senhor. Te louvamos, Senhor. Obrigada, eterno Deus, poderoso é o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor por sua misericórdia, seu amor, por sua palavra. E pedimos ao nosso Deus que nos respalde, que estejas conosco sempre, que não nos soltes de sua mão, e que quando nós oremos pelas pessoas, Ele ouça nossas orações, e Ele faça misericórdia com cada um. Obrigada, Senhor. E agora, Senhor, te pedimos teu amor e tua misericórdia sobre os doentes, sobre todas as pessoas que estão doentes, de diferentes doenças, doenças físicas, doenças incuráveis, doenças psíquicas, espirituais. Senhor, estendas tua mão, sejas tu curando, porque muitas pessoas estão pedindo a ti neste momento, estão te clamando por sua saúde. Senhor, ouças a oração, tenha misericórdia, Senhor, faz milagres e sinais, porque essas foram tuas promessas maravilhosas. Isso foi o que tu prometestes aos apóstolos, que esses seriam os sinais que eles seguiriam. Sobre os doentes porão suas mãos e curarão. Sim, meu Senhor, cremos em ti, cremos em tua palavra, cremos na Bíblia, cremos que tu vives e que tu falas e que te manifestas, mas também nós temos que fazer tua vontade, agradar-te, amar-te, para poder ganhar a vida eterna e seguir fiéis. Obrigada, Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Para Ele é a honra, a glória e o louvor, desde agora e para sempre. Amém. Bendito é o Senhor. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Glorioso nosso Deus. Obrigada, nosso Deus Todo-Poderoso. Bendito é o Senhor. Bendito nosso Deus. E agradecemos a Ele. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Para as crianças, e um abraço forte para todos vocês. E os que estão aqui comigo, meu Deus abençoe a todos. Obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe.